Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui de cidades antigas. Vamos ver agora as 10 cidades antigas recente bem descobrida, descoberta, recém-descoberta. Tá, poxa. Ei, vamos lá, beleza? Muitos mitos rodeiam antigas cidades, mas por que muitos deles se perderam? E como era a vida nessas cidades? E, na verdade, o que resta delas? Em nosso vídeo, apresentamos a você 10 cidades antigas recém-descobertas. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá. Heracleion, a cidade perdida do Antigo Egito. No Antigo Egito, Heracleion era uma metrópole movimentada. Foi fundada há cerca de 2.700 anos. Há cerca de 1.500 anos, ela foi inundada, afundou e caiu no esquecimento. Arqueólogos descobriram a cidade em 2000, perto da costa ao largo de Alexandria, e começaram as escavações. Eles encontraram verdadeiros tesouros, como joias e moedas de ouro, mas também os restos de um templo. Eles também foram capazes de descobrir um enorme faraó feito de granito. A estátua, que se quebra em 5 pedaços, tem mais de 5 metros de altura e pesa mais de 5,5 toneladas. Com base nas conclusões, os especialistas supõem que a cidade consistia de várias partes. Estes foram separados uns dos outros por enormes canais. Um deles ligava o porto da cidade a um grande lago, a antiga cidade do deus macaco. Em uma área remota e inexplorada de Honduras, uma expedição descobriu a lendária Cidade Branca, que, segundo a lenda, é também chamada de Cidade do Deus Macaco. Toda a área com grandes praças, colinas e montes de terra pertenceu a uma cultura que existiu há mais de 1000 anos e depois desapareceu da face da terra. Embora a cultura maia tenha recebido muita atenção, esta cultura é praticamente inexplorada. Os arqueólogos ficaram espantados com o estado imaculado e praticamente sem estragos do local. 52 artefatos, parcialmente salientes da terra e muito mais, estavam enterrados sob o solo. Por exemplo, vasos esculpidos decorados com figuras, cobras ou espíritos. O objeto mais significativo, no entanto, era um were-jaguar, que significa jaguar, homem ou meca. Os especialistas especularam que poderia ser um xamã em um estado de espírito transformado. Os pesquisadores decidiram não escavar os objetos, mas documentá-los. Para protegê-los, o local onde a cidade antiga foi encontrada também não foi divulgado. Helike, a Atlântida da Grécia Antiga. Helike era uma cidade-estado grega que foi inundada por um tsunami em 373 a.C. O tsunami foi provavelmente desencadeado por um terremoto. Segundo a lenda, houve várias advertências sobre o desastre. Um enorme pilar de chama, por exemplo, tinha aparecido e todos os animais tinham fugido da cidade 5 dias antes. O tsunami inundou a cidade inteira e apenas alguns fragmentos de edifícios permaneceram visíveis. Segundo a lenda grega, o afundamento de Helike foi um ato de vingança de Poseidon, porque os habitantes de Helike haviam se recusado a entregar sua estátua de Poseidon aos colonos jonianos na Ásia. Eles também se recusaram a fornecer pelo menos um modelo da estátua. Incrivelmente, em 23 de agosto de 1817, outro terremoto seguido por um tsunami ocorreu exatamente no mesmo local. Em 1988, os arqueólogos gregos começaram a localizar a cidade perdida. De acordo com a tradição, Helike estava localizada no Golfo de Corinto. Capadócia. Acredita-se que pelo menos 50 cidades subterrâneas existam em Capadócia, na Turquia. Embora 36 dessas cidades tenham sido descobertas até agora, a maioria delas não é acessível ao público. Não é certo quando estas cidades foram construídas. Alguns arqueólogos acreditam que elas foram construídas há mais de 4.000 anos pelos hititas. Outros acreditam que os cristãos as construíram para a proteção contra a perseguição. Uma das cidades foi descoberta por acaso, quando moradores da comunidade relataram inundações em suas casas, cuja causa não puderam encontrar. Foram encontrados túneis e uma cidade subterrânea diretamente abaixo da cidade habitada. No geral, a região da Capadócia atraiu muitos estados importantes de seu tempo, incluindo hititas, romanos, persas, bizantinos, otomanos e seljuques. O cristianismo foi adotado aqui desde cedo.
As cidades e assentamentos da Baixa Irlanda os protegiam de perseguições. Caral. Os restos da antiga cidade de Caral, no Peru, estão localizados no meio dos Andes, em um complexo de pirâmides sul-americanas. Os pesquisadores suspeitam que eles são mais velhos que as pirâmides no Egito. O Caral foi construído há cerca de 5.000 anos. Isto o torna muito mais antigo que as pirâmides egípcias e também a cultura inca. Situado entre a floresta tropical, as montanhas e a costa do Oceano Pacífico, o vale no qual Caral está localizado é repleto de arquitetura antiga. As pessoas viviam nesta área urbana em uma época em que, na verdade, não haviam cidades no Novo Mundo. Por incrível que pareça, eles foram capazes de construir pirâmides monumentais, embora a produção de cerâmica só tenha sido inventada 6 séculos depois. Em 1905, o arqueólogo alemão Max Rühle investigou o Caral pela primeira vez em maior escala, sem saber que os enormes montes que ele viu à sua frente eram, na verdade, pirâmides. Foi somente em 1970 que se descobriu que eram pirâmides. Enquanto se pensava há muito tempo que os primeiros seres humanos chegaram à América do Norte há 13.000 anos atrás, através de uma ponte de terra quando ela descongelou após a Idade do Gelo, pensa-se agora que os caçadores-coletores viviam no que é hoje o Peru há pelo menos 12.000 anos. A cultura Caral sobreviveu por quase 1 milênio, segundo os pesquisadores suspeitam, eliminada pela mudança, então, climática do local. É interessante pra caramba, bicho, essa cidade, velho. O Império Acádio. Em 2016, arqueólogos da Universidade de Tübingen encontraram os restos de uma antiga cidade no norte do Iraque, que era provavelmente um posto avançado do Império Acádio. Perto da cidade de Dohuk, eles descobriram restos da muralha da cidade e os fragmentos de um templo dedicado ao deus do tempo Haddad. O Império Akkad foi fundado há cerca de 500 anos. A própria cidade foi fundada e construída há cerca de 3.000 anos e floresceu por cerca de 1.200 anos. Há evidências de que uma muralha da cidade foi construída por volta de 2700 a.C. Mesmo que o Império Acádio tenha caído, a cidade que foi encontrada parece ter continuado a crescer. Durante suas escavações, os pesquisadores descobriram evidências de uma extensa rede rodoviária que foi construída por volta de 1800 a.C. Esta rede rodoviária ligava a cidade com Anatólia e Mesopotâmia. Os arqueólogos também encontraram tábuas de roteiro com escrita cuneiforme assíria de 1300 a.C. Isso é uma evidência de que deve ter havido um templo na cidade dedicado ao deus do tempo, Haddad. Lagunita. Lagunita é uma cidade perdida no México que foi descoberta já em 1970, mas depois escondida do público por mais de 4 décadas. Os pesquisadores encontraram aqui elementos que nunca tinham sido vistos antes na cultura maia. As descobertas mais impressionantes do Lagunita é um portal representando a terra e os deuses da fertilidade. Este tem a boca bem aberta. Os arqueólogos também descobriram 3 altares e 10 estelas. As inscrições e os objetos sugerem que eles devem ter pertencido a uma pessoa muito poderosa. Os altares tinham formas e tamanhos incomuns, as chamadas shultuns, salas subterrâneas para a coleta de água da chuva, eram invulgarmente profundas. Dwarka, a cidade sagrada da Índia. Durante muito tempo, os arqueólogos acreditavam que a civilização da Índia tinha de 3.000 a 6.000 anos de idade. Mas com a escavação da cidade afundada de Dwarka, eles tiveram que revisar estas informações. A cidade mais santa da Índia foi construída muito antes. Os especialistas acreditam que sua construção data de 9.000 a 15.000 anos atrás, muito antes do nascimento de Cristo. A epopeia de Mahabharata diz que o deus Krishna construiu este reino ao largo da costa indiana de Gujarat. Diz que a cidade tinha mais de 900.000 palácios reais feitos de prata, incrustados em infinitos cristais e esmeraldas. Os edifícios individuais foram conectados por um elaborado sistema de avenidas, mercados e templos. A partir de 1988, os arqueólogos indianos procuraram a cidade afundada. Eles encontraram enormes rochas de grandes edifícios, paredes de arenito e bueiros de ruas, assim como moedas de cobre a 70 pés abaixo do nível do mar. O motivo pelo qual a cidade foi engolida pelo mar há cerca de 3.500 anos não foi explicado de forma conclusiva. Deve ter havido uma grande catástrofe. Os arqueólogos viram 3 possíveis razões para o afundamento de Dwarka: um terremoto, tsunami, mudança no nível do fundo do mar, aumento do nível do mar. Entretanto, a condição dos edifícios excluía um terremoto ou tsunami. Os pesquisadores suspeitam que a elevação do nível do mar foi a causa da inundação de Dwarka.
Urkesh. Urkesh é uma das mais antigas cidades conhecidas no mundo. Durante muito tempo, não se sabia exatamente onde a cidade estava localizada. Foi somente nos anos 90, após décadas de escavações, que os arqueólogos conseguiram identificar a cidade encontrada no norte da Síria, perto da fronteira com a Turquia e o Irã, como Urkesh. O principal apogeu de Urkesh foi entre 4000 e 1300 a.C. A capital dos Hurrianos estava localizada na junção de importantes rotas comerciais. Além disso, havia valiosos depósitos de cobre em suas proximidades. Durante suas escavações, arqueólogos encontraram restos de edifícios monumentais, como um grande templo e um palácio. Uma característica especial é que os edifícios não eram apenas feitos de tijolos de barro, mas também de estruturas de pedra raras. Os pesquisadores também descobriram restos de uma praça aberta, uma enorme escadaria e um poço subterrâneo profundo. Quase nada era conhecido sobre o povo hurriano antes da identificação de Urkesh, embora sua civilização tenha influenciado todo o Oriente Médio. Aparentemente, sua cultura urbana estava organizada de forma feudal. Eles também tinham uma linguagem única, diferente de qualquer outra conhecida. Os historiadores sugerem que os hurrianos vieram originalmente das terras altas da Armênia e se espalharam pelo sudeste de Anatólia e norte da Mesopotâmia no início do segundo milênio a.C. Mahendra Parvata. No Camboja, pesquisadores usaram lasers aéreos para descobrir uma enorme cidade escondida na vegetação. Ele conectou vários complexos de templos. Aparentemente, estradas e canais ligavam o complexo do templo Angkor Wat. Mais de 14 milhas quadradas era o tamanho da cidade que os arqueólogos assim encontraram. Outrora foi a capital do Império Khmer. O templo havia sido construído tanto de pedras como de tijolos. E aí, qual dessas cidades antigas redescobertas você achou mais interessante? O que você acha que os arqueólogos vão encontrar no futuro? A gente aguarda os seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau! Legal, bem interessante. Esse é mais um vídeo aí, galera, beleza? Tamo junto. Curte, comenta, compartilha pra mais cidades antigas aí, beleza? Deixa aí nos comentários pra nós ver mais cidades aí interessantes antigas, beleza? Tamo junto, falou, é nóis, fui!